Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre medidas agrárias. É interessante como a gente media as áreas das fazendas, né, que antigamente usava-se muito esses termos aí. Vamos lá. Unidades de medidas agrárias, são unidades de medidas de grandes terrenos, né, de fazendas, de sítios, e a gente vai aprender a usar, a mexer com isso hoje. Quais são as unidades de medidas agrárias que utilizava-se antigamente e que agora também, já em menor quantidade, né, se utiliza ainda hoje? Vamos ver. As medidas agrárias são utilizadas para medir áreas rurais. No entanto, quando se trata do agronegócio, o hectare é a unidade mais utilizada, uma vez que auxilia os agricultores com as produções. Então a gente sabe que a área ela é medida em metros quadrados aqui na nossa região urbana, né? Ou seja, seu apartamento, né? A sua casa, tudo é dado em metro quadrado. Para grandes áreas, o metro quadrado já é uma unidade que a gente pode dizer que é uma unidade pequena, porque vai dar um valor muito grande de metros quadrados. Então, em vez de a gente trabalhar com metro quadrado para grandes áreas, a gente vai trabalhar com hectare. São as unidades de medida agrária. O are, aqui o are, o hectare, o centiare e o alqueire. Muita gente já ouviu falar em alqueire e hectare. O are e o centiare não são muito utilizados, mas são medidas agrárias também. De modo geral, o are é considerada a unidade de medida fundamental, correspondente a uma superfície de 100 metros quadrados, ou seja, uma área de 100 metros quadrados. Então, para a gente, o are vale 100 metros quadrados. O are representado apenas pela letra A. Muito bem. Já o hectare corresponde a uma região de 10.000 metros quadrados, sendo a medida mais empregada em áreas de fazendas, chácaras, sítios, regiões de plantações e loteamentos rurais. Então, por ser um valor maior do que o are é apenas 100 metros quadrados, o hectare já são 10.000 metros quadrados. Então fica mais fácil para a gente dizer, a minha fazenda tem 10 hectares, ou seja, 100.000 metros quadrados. Tá? Então, em vez de a gente falar um número tão grande em metros quadrados, a gente trabalha apenas com o hectare. Um hectare é igual a 10.000 metros quadrados, que representa um quadrado de lado 100 metros. É 100 metros de um lado com 100 metros do outro. Então, é um quadrado de 10.000 metros quadrados. O centiare é um submúltiplo do are e engloba os múltiplos de 100. Ou seja, o centiare é representado por 1/100 de 100, que é um dos submúltiplos de 100. Então, um centiare vale apenas 1 metro quadrado. Pouquíssimo utilizado, né? Porque é um valor muito pequeno. 1 metro quadrado é um valor pequeno. Então, para grandes fazendas, grandes áreas, essa unidade centiare é muito pouco utilizado. Por fim, temos o alqueire, que já foi uma medida muito utilizada por fazendeiros, porém hoje é considerada imprópria devido às diferentes quantidades de metro quadrado utilizados pelos estados brasileiros. A gente vai ver que o alqueire, para um certo estado, tem uma quantidade de metros quadrados. O alqueire, para um outro estado, tem uma quantidade de metros quadrados diferente. Por isso que não se utiliza mais essa unidade de alqueire para medir grandes fazendas. Para se ter uma ideia, enquanto o alqueire paulista equivale a 24.200 metros quadrados, o alqueire mineiro e o goiano correspondem a 48.400 metros quadrados. Observem que o alqueire mineiro e o goiano valem o dobro do alqueire paulista. Portanto, em função dessas diferenças, não se utiliza mais o alqueire como a medida agrária, tá certo? A medida de área de grandes fazendas, beleza?
extensão por hectare, que são propriedades pequenas, médias e grandes. Vamos ver como é que eles dizem quando é que uma propriedade é pequena, quando é que ela é média e quando é que ela é grande. De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, uma propriedade rural é considerada pequena quando possui de 1 a 4 hectares. É uma propriedade pequena, embora já seja bem razoável. A média é quando possui de 4 a 15 hectares, que eu já considero que é grande, né? E é grande quando possui mais de 15 hectares, aí é super grande, né? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. A gente está acostumado a coisas pequenas, não é? Uma casa, uma propriedade pequenininha. De 1 a 4 hectares já são quase, vai de 10 mil a 40 mil metros quadrados. Já é uma propriedade legal. É média quando vai de 40 a 150 mil metros quadrados. E acima de 15 hectares, que é acima de 150 mil metros quadrados, já é considerada grande. Então, essa é a extensão por hectare dessas propriedades. Outra medida agrária bastante utilizada é o alqueire, como a gente já falou, né? No Brasil, ela varia de acordo com a região. Por isso, ao trabalhar cálculos envolvendo alqueires, será necessário saber em relação a qual região se está trabalhando. Abaixo vamos listar aqui os alqueires mais usados em suas respectivas regiões. Então, como o alqueire é uma unidade agrária que ainda é utilizada, embora bem menos, não é? Isso é mais para aquelas pessoas que têm as fazendas lá no centro-oeste do Brasil, que são pessoas mais antigas, mais velhas, que utilizam ainda essa unidade agrária. Você tem que tomar cuidado para saber qual é a região que está se falando sobre essa quantidade de alqueires, porque cada alqueire, dependendo da região, pode ter um valor diferente. Então, ó, um alqueire na região norte vai de 27.225 metros quadrados, ou seja, um alqueire na região norte tem 2,72 hectares. Um alqueire em Minas Gerais tem 48.400 metros quadrados, vale em torno de 4,84 alqueires. Já o alqueire em São Paulo vale 24.200 metros quadrados, ou seja, 2,42 hectares. E o alqueire na Bahia são 96.800 metros quadrados, ou seja, 9,68 hectares. Então veja, que quando você quiser falar do alqueire, você tem que saber qual é a região que está se referindo a fazenda, o problema, para a gente saber quantos hectares possui cada alqueire nessa região, ok? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. A quantos metros quadrados correspondem 11 hectares? O hectare é tranquilo, ele é igual em qualquer região do Brasil. Então, vamos ver aqui. A gente já viu que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Portanto, 11 hectares vai ser 11 vezes 1 hectare. Como 1 hectare vale 10 mil metros quadrados, é só colocar aqui, no lugar de 1 hectare, ó, 10 mil metros quadrados. Portanto, 11 hectares são 110 mil metros quadrados. Vamos ver aqui esse segundo exemplo aqui. Um anúncio das antigas, né? Coisa das antigas mesmo. Veja só. Vendo linda fazenda de 35 alqueires no município de Ataleia, Minas Gerais, com excelente sede, 2 currais, aguada muito boa em todas as mangas, inclusive por gravidade, várias represas, 80% no Brachirião, ou seja, 80% com capim, topografia média, clima quente excelente. Valor, 1.300.000. Quanto custa o metro quadrado da fazenda de Ataleia? Já que é do município de Minas Gerais, a Ataleia lá em Minas Gerais, o alqueire em Minas Gerais, o alqueire mineiro, vale 48.400 metros quadrados. Então vejamos. Preço da fazenda, 1.300.000. Para quantos alqueires? Para 35 alqueires mineiros.
Então, a gente está pagando esse valor, 1.300.000, por 35 alqueires mineiros. Só que um alqueire mineiro vale 48.400 metros quadrados. Portanto, se um alqueire mineiro vale esses 48.400 metros quadrados, 35 alqueires mineiros vão valer quantos metros quadrados? Então, 35 alqueires mineiros serão 35 vezes 48.400. Repetindo, se um alqueire vale 48.400, 35 alqueires vale 35 vezes esse valor. Que dá, multiplicando 35 vezes 48.400, dá 1.694.000 metros quadrados. Então, está se pagando 1.300.000 reais para 1.694.000 metros quadrados. Aí a gente pode fazer o seguinte: o preço do metro quadrado é só você pegar o valor total da fazenda e dividir pelo valor total de metros quadrados. Portanto, 1.300.000 reais dividido por 1.694.000 metros quadrados, que vai dar o preço de cada metro quadrado como sendo R$ 767,40. Ok? Bem interessante essa questão. Outra questão. Paulo comprou um sítio medindo 1,84 hectares. Se cada metro quadrado custou R$300, quanto Paulo pagou pelo sítio? Uma questão mais simples até. Vamos lá. Preço do metro quadrado. Paulo pagou R$300 por cada metro quadrado. O negócio é a gente saber quantos metros quadrados tem essa área aqui, ó. 1,84 hectares. Então vejamos. Se 1 hectare tem 10.000 metros quadrados, 1,84 hectares vai ter 1,84 vezes 10.000. Que dá quanto? Vai dar 1,84 vezes 10.000, dá 18.400 metros quadrados. Portanto, se Paulo pagou R$300 em cada metro quadrado, em 18.400 metros quadrados, quanto é que ele pagou? Então aqui, ó, ele pagou em 1 metro quadrado R$300. Em 18.400 metros quadrados, ele pagou 18.400 vezes 300, que dá R$5.520.000 reais por esse sítio de 1,84 hectares. Ok? Foi o quanto Paulo pagou pelo sítio. Vamos aqui agora para outra questão. Leonildo resolveu vender 40% de sua fazenda, que possui 22,5 hectares. Primeira coisa, ele não está vendendo a fazenda toda, está vendendo apenas 40% da fazenda dele, que é de 22,5 hectares. Então, já vou ter que calcular quanto vale 40% dessa propriedade aqui, dessa quantidade. O metro quadrado foi vendido por R$250. Por quanto o Leonildo vendeu os 40% da sua fazenda? Então, primeiro, vamos saber quanto vale 40% da fazenda dele, que tem 22,5 hectares. Área da fazenda, 22,5 hectares. 40% dessa área, vamos calcular. 40% da área da fazenda é 40% desse total aqui. Como é que a gente calcula 40% de 22,5? Nós já aprendemos isso. 40%, que a gente escreve dessa forma aqui, é igual a 40 dividido por 100. Tem que botar esse 100 aqui embaixo, senão vai errar. Então, 40% é 40 dividido por 100 vezes 22,5. Se você quiser, você pode cortar o zero em cima com o zero embaixo. E aí, ó, a gente fez a conta assim, ó, voltar aqui, ó. 40 vezes 22,5, a gente vai achar 900. Dividido por 100, a gente vai achar que 40% da área da fazenda é igual a 9 hectares. Muito bem.
Só que eu tenho que transformar esses 9 hectares em metros quadrados. Então vejamos, 1 hectare são 10.000 metros quadrados, portanto 9 hectares vai dar quantos metros quadrados? 9 hectares vai dar 9 vezes 10.000. Se 1 hectare vale 10.000 metros quadrados, 9 hectares valem 9 vezes 10.000. Então, vai dar 90.000 metros quadrados, esses 40% da fazenda que ele vendeu. Então, pessoal, se a parte vendida, que é 40% da fazenda, são 90.000 metros quadrados, e ele disse que foi vendido cada metro quadrado por R$250, então se um metro quadrado é R$250, 90.000 metros quadrados vai custar quanto? Vai custar 90.000 vezes 250. Vou repetir. Se um metro quadrado é 250, 90.000 metros quadrados é 90 vezes 250, que vai dar R$22.500.000, 40% da fazenda que foi vendida. Beleza? Bom, essa questão é interessante. Vejamos. A área ocupada por um campo de futebol com medidas oficiais é apenas um pouco maior que 1 hectare. Então ele está colocando aqui a medida do campo. 90 metros por 120 de comprimento. Então, se a gente for calcular a área desse campo de futebol, que é a área de um retângulo, é só você fazer esse lado, o comprimento, vezes essa largura. Portanto, multiplicando 90 vezes 120, vamos achar 10.800 metros quadrados, ou seja, um pouquinho mais do que 1 hectare, que a gente lembra que 1 hectare vale 10.000 metros quadrados. Portanto, aqui é um pouquinho a mais. Joana comprou um sítio que tem 8 alqueires paulistas. Lembro que os alqueires em cada região podem ter valores diferentes. Por isso que ele está dizendo que são 8 alqueires paulistas de medida diária, o sítio que Joana comprou. No anúncio de venda estava escrito que a área do terreno correspondia a de alguns campos de futebol. Nos 8 alqueires paulistas do sítio de Joana, quantos campos de futebol cabem? Então, vê, a gente vai ter que fazer aqui algumas relações. Primeiro, saber 8 alqueires, quantos metros quadrados possuem 8 alqueires paulistas. Vamos fazer essa conta, para depois a gente fazer a relação com um campo de futebol que tem 10.800 metros quadrados. Vamos lá. Então, veja, a área do campo de futebol, a gente viu que tem 10.800 metros quadrados. A área do sítio são 8 alqueires paulistas, mas a gente tem que lembrar que cada alqueire paulista vale 24.200 metros quadrados. Portanto, se um alqueire paulista vale 24.200 metros quadrados, 8 alqueires paulistas vão valer 8 vezes esse valor. Então, 8 alqueires paulistas, 8 vezes 24.200 metros quadrados, que dá um total de 193.600 metros quadrados. Isso é a área dos 8 alqueires, que a gente já vê que é muito maior do que a área de um campo de futebol. Portanto, quantos campos de futebol cabem dentro dessa área? É isso que ele quer saber. Para a gente fazer essa conta, número de campos de futebol no sítio, é só pegar a área do sítio em metros quadrados e dividir pela área do campo em metros quadrados. Então, fazendo essa divisão, a gente vai achar que o número de campos que cabe dentro do sítio é de 17,92 campos de futebol dentro do sítio que tem 8 alqueires paulistas. Ok? Bem grandinho, né? São quase 18 campos de futebol. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.